Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, o capítulo 1. Capítulo 1, o versículo 13. E vamos ler até o versículo 20. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o versículo 13 até o 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Oremos. Gracioso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, estarmos na tua casa reunidos para louvar, bendizer o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão viva e eficaz. E que esta palavra possa falar aos nossos corações, Senhor. Que cada crente que está aqui possa estar, ó Pai, com aqueles versículos de Tiago, que nos exorta, ó Pai, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E que aqueles que ainda não Te têm como Salvador, que eles não possam, Senhor, deixar esse lugar sem Te aceitar como único e suficiente Salvador. Possam hoje ser salvos por Ti, Senhor, segundo a Tua vontade. Tu conheces os Teus, ó Pai. Que esses momentos que vamos passar aqui possam ser, Senhor, para a edificação da Tua igreja e a salvação daqueles que o Senhor quer, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, muito obrigado. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a cada um dos irmãos o seu carinho, o seu amor para conosco. As suas orações, eu sei que os irmãos oram por nós, e é muito bom, irmãos, nós termos uma igreja atrás que ora por nós. E eu sei que a igreja Hebron está orando por nós aqui também nas casas, né? A casa do irmão Jander, do irmão Ronaldo, do pastor Herbert, não sei se tem mais alguma, lá no seminário. Então, eu agradeço aos irmãos, agradeço as suas orações pelo trabalho ali em Portugal. Deus tem nos abençoado, estamos felizes. Posso dizer aos irmãos que eu estou muito feliz mesmo do Senhor Deus ter me chamado para aquela terra que precisa tanto do Evangelho. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa passagem que fala a respeito do apóstolo Paulo, que queria visitar os romanos, até dando um pouco do pano de fundo, digamos assim,
dessa passagem, o apóstolo Paulo ele estava em Corinto. E o desejo dele era de ir para a Espanha. Ele queria chegar até a Espanha, evangelizar. E para isso, ele queria, antes de ir para lá, passar em Roma, porque o desejo dele era que os romanos fossem como uma base. Então ele vinha como enviado desde ali da Antioquia, né, da Síria, e aí ele ia evangelizando, chegava nessas igrejas onde ele já tinha evangelizado, e essas igrejas encaminhavam ele para outro local. Ele ainda não tinha ido em Roma, ainda não tinha surgido aí uma oportunidade boa. Ele queria ir, mas a oportunidade ainda não tinha surgido. Então, ele tem esse desejo de ir lá e, através dos irmãos, com orações, sustento, para que ele pudesse chegar até a Espanha. Então, aqui no versículo 13, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Interessante. Muitas vezes me propus. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Que temos que fazer planos, temos que fazer planos. Não podemos ficar assim sem ter planos. O apóstolo Paulo teve os seus planos, queria ir lá em Roma, queria visitar, era plano dele, mas até agora não tinha se concretizado. Mas interessante que nós não vemos aqui o apóstolo Paulo frustrado. Ah, que coisa, eu fiz meus planos e não deu certo. Não vemos ele frustrado. Ele fez os seus planos, não deu certo, a oportunidade ainda não tinha aparecido ali, mas ele está satisfeito, ele está contente, esperando uma boa oportunidade. Isso ele vai falar. Se o irmão olhar para o versículo 9, por exemplo, ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então ele quer ir, mas ele quer ir na vontade de Deus. E quando essa viagem não acontecia, era como viesse na mente dele dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós tivermos isso em nossa mente, irmãos, eu creio que vai ser muito raro ficarmos frustrados. Você já não ficou frustrado? Coisas que você planeja, está tentando fazer e não deu, não saiu como você queria, aí você fica frustrado. Eu acho que nós não deveríamos ficar frustrados, não. Porque se nós acreditamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, por que eu tenho que ficar frustrado? Se não aconteceu, foi porque Deus não quis. E Ele sabe, Ele quer o meu melhor. Então eu tenho que ficar na paz. E não ficar... para de ser menino chorão. Eu quero esse presente, eu quero, compra. Se não comprar, fica emburrado. Deus não me deu aquilo. Tem muito crente assim, emburrado. Fica zangado porque não consegue as coisas. Deus está te livrando de muitas coisas. Então Paulo, muito tranquilo, orava para que Deus desse uma boa oportunidade. E ele está falando aos irmãos em Roma: olha, irmãos, versículo 13, não ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. E aí, a pergunta: por que ele quer ir lá? Por que ele quer ir com esses irmãos lá em Roma? No versículo 14, nós temos aí uma razão pela qual ele gostaria de ir lá. Ele diz: pois sou devedor. Eu sou devedor. Devedor? Como assim devedor? Devedor do quê? O que ele deve aos romanos? Ele, como um crente, ele já é devedor.
Por quê? Porque Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Então ele é um devedor. Porque ele recebeu essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Todos nós recebemos. O nosso trabalho, e nós fomos deixados aqui nesse mundo para quê? Para sermos as suas testemunhas. E como é que você vai ser testemunha calado? Sem dizer nada, não evangeliza, o amigo no trabalho, na escola. Como é que você é testemunha dele? Nós fomos deixados aqui para sermos testemunhas de falar, de evangelizar, de pregar. Não vem com a desculpa dizendo que não tem seminário, não sabe muito as coisas, não conhece muita teologia. Não vem, não. Isso não é desculpa. Lembra aquele missionário que ele fez lá na cidade dos Gadarenos? O endemoniado que chegou e Jesus Cristo o expulsou. E quando Jesus Cristo tinha sido expulso de Gadá, ele chegou até Jesus dizendo: Senhor, deixa eu ir contigo. E o que Jesus Cristo disse? Não. Vai para a tua casa, vai para os teus e conta lá o quê? O que ele ia contar lá? O que Jesus Cristo, que Deus fez na sua vida. Eu pergunto, precisava de seminário para ele fazer isso? Jesus mesmo mandou esse homem, mas é incrível como a gente vê, às vezes, irmãos dando desculpa. Ah, mas eu não sei evangelizar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. É tudo desculpas farrapadas. Conta para as pessoas o que Jesus fez na tua vida. Será que você não sabe fazer isso? Dizer para outra pessoa: olha, eu era um perdido, pecador, miserável, mas ele me salvou. E ele fez isso na minha vida. Você não sabe dizer isso? Precisa de ir para o seminário para contar isso para os outros? Não. Então aí acabou a desculpa. O apóstolo Paulo, ele é devedor, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas também ele é devedor porque Jesus Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco. E disse para ele que enviando o apóstolo Paulo aos gentios, para pregar, tanto judeus como gentios. Então ele era devedor, porque ele recebeu uma missão do Senhor Jesus Cristo. E assim cada um de nós, crente, nós somos. O Paulo diz aqui: eu sou devedor. A quem? Tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. Em outras palavras, ele é devedor a quem? A todos. Mas é interessante, irmãos, como hoje a gente vê, por exemplo, missionários ou pessoas que se dizem: não, eu fui chamado para trabalhar com os negros, com os índios, com as crianças, com este, com aqueles. Ah, tudo bem, então Deus lhe deu um talento para evangelizar os árabes, os judeus, os ciganos. Ah, muito bem, Deus é uma especialidade que ele te deu um dom para lidar com esse tipo de pessoa. Mas se passar um outro do teu lado, tu não vai evangelizar, não? Ah, não, esse aí não é cigano, então eu não vou evangelizar. Ah, não, esse aqui não é judeu, então eu não vou evangelizar. Eu fui chamado para evangelizar os árabes. O que é isso? Eu sou devedor aos sábios, aos ignorantes, aos gregos e aos bárbaros, a todos. O que eu encontrar, eu vou evangelizar. Eu não vou dizer eu sou só evangelista dos portugueses, eu sou só evangelista dos brasileiros. Não, o que aparecer. Se eu souber a língua, eu vou evangelizar, eu vou pregar, porque eu sou devedor, não a só um grupo de pessoas, não só a uma tribo. Não, eu sou devedor. Onde eu encontrar pessoas, eu vou ter que evangelizar. Eu sou um devedor. Nada de exclusividade. Deus pode me dar um talento para você saber conhecer a cultura, ou o Corão, para tentar evangelizar o árabe, ou conhecer bem a Taná, o Antigo Testamento, para evangelizar mais, ou o Talmud, essas coisas todas, para entrar mais nos judeus. Mas evangelizar todos que aparecem. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, não só pelos judeus, mas também pelos gregos. Então tem que evangelizar todos. Então Paulo diz: eu sou devedor.
tanto a um como o outro. Por isso, porque ele sabe que é devedor, versículo 15, ele diz: quanto está em mim, estou pronto. Muitos sabem que são devedores. E cada crente que está aqui sabe que é devedor. Mas nem todo crente que está aqui está pronto. Nem todo. E nem quer estar pronto. Às vezes diz: não, esse trabalho é do pastor, esse trabalho é dos diáconos, aquele trabalho é da mais. Meu ainda não. Você sabe que é um devedor. Mas a pergunta é: você está pronto? Está pronto para evangelizar? Está pronto para pregar? Ou vai continuar a ficar fugindo disso? Quando é que vai se preparar? Quantos anos você tem de crente? Por isso que a Bíblia diz que tem gente que sempre aprende, nunca chega ao conhecimento pleno. Ele sempre está aprendendo. Já é crente aí uns 15, uns 20 anos, e até agora ainda não está preparado. Ainda não está pronto. Aquele gadareno, só naquele dia, já estava pronto. Vai para a tua casa. Fala o que Deus fez na tua vida. A questão é que muitos de nós temos medo. Temos vergonha. E tem várias coisas de falar de Jesus. O que eles vão dizer de mim? Ainda mais hoje, nesses dias, eles vão me discriminar. Aí entre os colegas se fala de tudo. Aí você tem vergonha de falar de Jesus Cristo porque não está na moda. Eles vão te criticar. Aí você não fala, porque você não quer passar por quadrado, antiquado. Aí você tem vergonha. O apóstolo Paulo, ele diz aqui: eu estou pronto. Pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E por que eu estou pronto? Ele fala no versículo 16: pois eu não me envergonho. Será que você que está aqui, que diz que não está pronto, você não está pronto é porque você tem vergonha? Está com vergonha? Lembra que Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus Cristo não teve vergonha de morrer por mim numa cruz praticamente nu. E eu vou ter vergonha de falar do Evangelho? Mas muitos são assim. Eles se escondem, dizendo: não, eu não fui chamado para isso. Não foi chamado para isso. E por que tu é crente? Você é crente para quê? Você acha que... e já escutamos muito isso, né? Você acha que foi salvo para ir para o céu? Se foi, porque ainda não foi. Por que ainda está aqui? Você está aqui porque você foi comissionado pelo Senhor Jesus Cristo para ser sua testemunha. O teu trabalho, esse aí é só o bico. É só bico para sustentar essa verdadeira obra que você faz aqui, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta correr, não adianta fugir. Todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, somos uma testemunha dele. Temos que evangelizar, não temos que nos envergonhar. O apóstolo Paulo não se envergonhava. E por que ele não se envergonhava? Porque ele sabia e acreditava piamente nesta coisa aqui. Ele diz aqui: porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas muitos acham que não é bem assim. Não, acho que não tem poder, não. Acho que ele não faz isso tudo, não. Mas ele é o poder. Ele que transforma a vida. Você pode achar que não, mas este é. Eu me lembro quando o evangelho foi pregado, várias vezes eu ia à igreja, mas um dia, a pregação tocou no meu coração. E eu não consegui sair da igreja sem entregar minha vida a Jesus. Mas o que foi aquilo? Eu já tinha ouvido a pregação por várias vezes. Desde pequeno eu fui trazido à igreja. Mas naquele dia foi o poder de Deus.
que entrou no meu coração, e naquele momento ele me regenerou. E assim eu cheguei para entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer aos irmãos, não foi uma mensagem assim, toda bem elaborada, não. Foi o poder de Deus que chegou e me convenceu do meu pecado. O Evangelho é o poder de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, ele, continuando, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note bem, a salvação não é por obras. A salvação é de graça para todos aqueles que creem. Então, nada de obra, mas é por graça. Primeiro do judeu e também do grego. Visto, versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, nós temos aqui duas revelações. A primeira revelação é a revelação da justiça de Deus. E lá no versículo 18, nós vemos a revelação da ira de Deus. Primeiro, a revelação da justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. E lá no 18 ele vai falar que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, antes de chegarmos lá, primeiro vamos entender aqui o que ele quer dizer com essa justiça de Deus sendo revelada no Evangelho. Por que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Porque lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 18:20, Ezequiel 18:20, a palavra de Deus lá é bem clara com respeito ao pecador. Ezequiel 18:20, que nos diz assim, olha o que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, note, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E quem entre nós não é pecador? Todos nós somos pecadores. Então, o que a justiça de Deus exige? Que você morra. É a justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Você já não pecou? Você não é um pecador? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso eu digo que eu não me admiro, eu não tenho assim nenhuma... Não fico espantado ao saber que a humanidade, os seres humanos, estão indo para o inferno. Não fico surpreso, não me causa nenhum remorso, não me causa nenhuma admiração. Em outras palavras, não é novidade. Não é novidade que o pecador vá para o inferno. Não é novidade, é normal. Normal. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Cada pecador deve ir para o inferno. Porque essa é a justiça de Deus. Você pecou, você deve morrer e você deve passar a eternidade no lago do fogo. E não existe ninguém nesta sala que não pecou. Seja qual for o tamanho do pecado. Você pecou, então você já é passivo de morte. Lago do fogo, para todos sempre. Então a justiça de Deus requer isso. Você é um pecador? Você tem que morrer
e tem que ir para o inferno, para o lago do fogo e passar a eternidade lá. Então eu não fico surpreso com isso. Estou satisfeito com a justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Mas note, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? Aí o Evangelho é, primeiro, a alma que pecar, essa morrerá. Como é que Deus vai solucionar isto? Aí olhe lá para Hebreus, o capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Que a solução para isso vai começar a aparecer. Como que Deus vai solucionar isto? Olha o que diz Hebreus 9, 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Então note, a alma que pecar, essa morrerá. Ele tem que morrer porque ele pecou. Mas há uma maneira que o pecado pode ser perdoado. E que maneira é essa? Sangue derramado. O sangue tem que ser derramado. Então só tem uma maneira de se perdoar o pecado, através do derramamento do sangue. Mas não de qualquer pessoa. No Antigo Testamento, Deus tinha dado a ordem e ensinava o povo de Israel a isto. Quando alguém pecar, toma um cordeiro sem defeito e sacrifica. Coloca a mão sobre a cabeça do cordeiro, como simbolizando a transferência do pecado do pecador para aquele animal sem defeito, inocente. Ou seja, o inocente morrendo em lugar do culpado. Então Deus passou o Antigo Testamento ensinando para o povo que eles precisavam do quê? De um substituto. A alma que pecar, essa morrerá. Agora tem uma maneira. O sangue pode perdoar o pecado. Então ensinou no sistema sacrificial no Antigo Testamento que um inocente, um sem pecado, deveria morrer pelo pecador. O seu sangue deveria ser derramado. Portanto, para ter o pecado perdoado, não adianta você rezar 3 Pai Nossos, 50 Ave Marias. Aqui não está dizendo que sem o rezar do Pai Nosso não há perdão. Não existe isso aqui. Olha, se você não rezar umas 30 Ave Marias, não ficar passando as bolinhas, não há perdão, não tem nada disso. Se você não der rancho aos pobres, não tem perdão. Não fala nada de dar rancho aos pobres. Não fala nada de dar esmolas aos mendigos. Aqui não está falando nada. Você pode dar todo o seu dinheiro aos mendigos. Você pode reunir todos os órfãos num lugar, dar comida para eles. Você pode juntar todas as viúvas, dar assistência, os doentes de Manaus todo. Você pode fazer isso e mesmo assim você irá para o inferno. Porque nada disso paga o seu pecado. Ele disse que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, Deus, olhando e vendo que na raça humana eles não iam conseguir fazer isto. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhuma pessoa que está sem pecado. Então, Deus vendo isso, que o homem não conseguiria salvar-se a si mesmo, ele enviou o seu filho a este mundo. Para quê? Para derramar esse sangue. E por isso João Batista, ao olhar para Jesus, dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Então, meu amigo, vamos pensar um pouquinho. Você acha que vai para o céu? Tem muita gente que diz, eu vou perguntando, olha, se você morrer hoje, para onde vai? Não, eu acho que eu vou para o céu. Aí lá vem aquela conversa de sempre, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Portanto, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Para pensar.
Se isso fosse necessário, por que Jesus Cristo veio lá do céu morrer na cruz? Se você pode fazer por onde? Se você pode, por isso, sendo uma boa pessoa, e obter a salvação. Não faz sentido. Nós temos aqui na igreja aprendido sobre a oração de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. Aquela oração foi por quê? Porque ele estava com medo? Não. Aquela oração era para mostrar para você e para mim que não existia um outro meio de salvação senão por ele. Quando ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pai, se o José pode ser salvo sendo um bom marido, a Maria pode ser salva sendo uma boa esposa, uma boa dona de casa, como o pessoal diz, trabalhadeira, né? O João lá um trabalhador. E pode assim mesmo salvar-se? Pai, passa de mim esse cálice. Para que eu vou morrer? Se eles podem fazer por onde? Mas o que Deus disse? Deus disse não. E por isso Jesus Cristo morreu na cruz. Derramou seu sangue puro. Por isso ele nasceu sem pecado. Viveu sem pecar. E morreu ali naquela cruz para derramar o seu sangue precioso. Por quem? Por pecadores. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então todo mundo está condenado. Só tem um meio de salvação. O quê? O sangue puro. De quem? De Jesus Cristo. Porque a justiça de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então não adianta dar esmola aos pobres. Não adianta fazer benefícios a quem quer que seja, com o intuito de ganhar salvação. É muito bom. A pessoa que vai receber vai ser muito bom. Mas com o intuito de ganhar salvação, você não vai ganhar nada. Você pode dar toda a sua riqueza às pessoas, mas você continuará indo para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. E o perdão dos teus pecados, você só obtém se o sangue for derramado. E esse sangue é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas o que mais podemos aqui aprender quando ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Romanos 8 e o versículo 3 nos diz assim, 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Por isso que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Por que ele se fez carne? Por que ele veio aqui? Porque ele foi o único que poderia derramar um sangue, o sangue inocente. Veja mais em 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21, olha o que nos diz. Diz-nos assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, Deus, fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí a gente fica pensando, mas justiça? Como assim justiça? Porque, preste atenção, Deus, ele, ao ver os pecadores, poderia mandar todos para o inferno. E ele era, assim, justo, tá? Mas o que aconteceu? O Senhor Deus, porque ele é misericordioso, bondoso, decidiu salvar um grupo de pessoas. Aí você diz, um grupo de pessoas? Salvar um grupo de pessoas. Porque nem todo mundo vai para o céu. Nem todo mundo vai para o céu. A maioria irá para o inferno. E como que eu sei que a maioria vai para o inferno? Porque o próprio Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta, apertado o caminho, que conduz à salvação. E são
poucos o que entram por ela. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos. Por isso vai ter muito mais no inferno do que no céu. Mas é claro, no céu a gente vai ter como a areia da praia. Incontáveis. Mas mesmo assim vai ter mais gente no inferno. Então Deus, ao decidir salvar quem? Os que creem. Ele decidiu salvar os que creem. Pelo quê? Pela loucura da pregação. Nem todo mundo vai crer. Nem todo mundo vai acreditar. Mas aqueles que creem serão salvos. Se você hoje, à noite, acreditar, você será salvo. Mas se você não quiser acreditar e continuar assim até a sua morte, você estará perdido para sempre. Então é a justiça de Deus, é a justiça de Deus. E se eu pudesse dizer, por exemplo, se houvesse alguém dizendo assim, Deus foi injusto, irmão, se houvesse, é claro que não há, mas se eu tivesse que chamar Deus injusto, eu não chamaria Deus injusto em enviar pessoas para o inferno. Eu chamaria ele injusto por levar pecadores para o céu. Se Deus tivesse cometido alguma injustiça, a injustiça que ele teria cometido seria com respeito a pessoas que vão para o céu e não com respeito a pessoas que vão para o inferno. Porque ir para o inferno é normal. É normal. O anormal é ir pessoas para o céu. Isso é anormal. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Todo mundo deve ir para o lago do fogo. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, envia o seu filho para morrer na cruz. Por quê? Porque ele é justo e justificador. Deus, ele nunca perdoa, já aprendemos, ele nunca perdoa pecado assim. Tá bom, tá perdoado, pode passar. Assim não. Cada pecado é cobrado. Então Deus não poderia trazer o pecador para o céu sem tratar do seu pecado. Mas o pecador não poderia fazer nada por si mesmo. Por quê? Porque estava morto nos seus delitos e pecados. Então ele envia Jesus Cristo para quê? Para morrer no lugar destes e assim justificar esse grupo. Que grupo é esse? Aqueles que acreditam em Jesus. Aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, se você está ainda indo para o inferno, você está indo porque você quer. Porque Deus já mandou o substituto. Mandou o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para purificar o teu pecado. E por que você quer pagar os teus próprios pecados? Porque uma pessoa vai passar a eternidade no lago do fogo, por quê? Porque está pagando os seus próprios pecados. E por que isso? Porque ele rejeita Jesus Cristo. Ele não quer saber de Jesus. Todas as pessoas que estão chegando lá no inferno, eles não podem dizer assim, eu estou aqui é porque a culpa é de Deus. Não, eu estou aqui porque a culpa é minha. Eu sou culpado. Eu fiz isso porque eu quis. Eu não queria saber de Deus. Deus me deu oxigênio, Deus me deu força para trabalhar, Deus me deu tudo, mas eu não queria saber dele. Eu pensava que a vida era ali, era o aqui e agora, e pronto, acabou-se. Mas não é. É uma enganação. O diabo vai na tua mente, vai te enganar. Ele é como esse pedófilo que oferece um pirulito, um bombonzinho para a criança fica doida pelo bombonzinho, né, pelo pirulito. Ele é esse tipo. Ele faz isso com você. O que ele te dá? Ele te dá esses prazeres da vida que só te afogam e te metem no pecado. E você gosta do pecado. Você gosta da geladinha, você gosta da mulherada, você gosta mesmo do pecado, e você quer isso, e o diabo está te levando com isso. Aí você quer, e depois o que acontece? Você morre e vai para o inferno. E ele te enganou esse tempo todo, porque ele já está determinado para ir para lá. Só que ele não quer ir só, ele quer te levar também. Só que ele não vai aparecer para você com um chifre e um rabo. Ele vai aparecer na forma de uma gelada em cima da mesa.
Ele vai aparecer na forma dessas diversões e curtições. Isso é tudo vaidade, tudo passa. Ora, um dia desse eu tinha 17 anos, jovem cabeludo. E hoje já tenho 44. As coisas já estão caindo. Bonito que era. Tudo passa. Tudo passa, tudo é vaidade. E o que você vai colher? Vai querer passar a eternidade no lago do fogo? Depois de ter Jesus Cristo que veio a este mundo morrer por ti, lá na cruz do Calvário? É por isso que o próximo versículo aí, ele fala da ira de Deus. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu. Versículo 18, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E o que ele diz? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ora, se o homem só com a revelação natural, que é a natureza, ele já é indesculpável, imagina você que veio hoje na Hebron, que é um pecador perdido, escutando o evangelho, você é duplamente condenado. Porque a natureza fala da glória de Deus, fala que existe um Criador. Mas você prefere acreditar que o homem veio do macaco. Porque você não quer ser discriminado pelos seus colegas, todo mundo disse isso, é evolução, teve uma explosão. Interessante, quando eu pegava aqueles catolé, você lembra dos catolé? Eu pegava os catolé, colocava assim debaixo de alguma coisa, e quando explodia, acabava tudo. A dos cientistas, não. O Big Bang construiu tudo que nós temos, geralmente destrói. Mas do Big Bang construiu muita coisa. O homem prefere acreditar nisso do que acreditar que Deus que criou tudo. E se chamam de inteligentes. Que coisa, acreditando em coisas bobas. Por isso que se fala de um caminhão que vai com chocolate, chantilly, vai com trigo, vai com uma botija de gás e tal, aí ele cai no caminho. Quando ele cai, ele explode. Aí, quando explodiu, a massa caiu num canto, aí o ovos bateu e tal, aí fez um bolo de chocolate. Aí a pessoa disse, como que veio esse bolo de chocolate? Rapaz, foi a explosão, estava no caminhão e tal, aí explodiu, aí fez isso daí. Aí, aonde, rapaz? Mas é isso que as pessoas acreditam. Acredito que esse mundo belo que nós temos foi de uma explosão. Não querem acreditar. Mas por que não querem acreditar? Porque querem continuar nos seus pecados. Porque a Bíblia fala contra o pecado e o homem não quer isso. E para não querer ouvir isso, ele tem que destruir Deus, a origem de tudo isso. Então não existe Deus. Não existe Deus. Portanto, o que está escrito aqui não é pecado nenhum, tá? É só uma enganação do diabo para ti, que ele quer te levar para o inferno e você está seguindo a ele, achando que está ganhando, mas não está ganhando, você está perdendo. E hoje, pela graça de Deus, você tem o privilégio de ouvir a verdade. Mas você pode sair daqui dizendo, isso é tudo bobagem, mas muito cuidado. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque você não sabe até quando Deus vai te tolerar. Até quando ele vai mandar a verdade para ti? Não sei se aqui já é a terceira, quarta ou quinta, não sei quantas vezes você... Aqui em Manaus está cheio de evangélicos, pessoas que estão pregando o evangelho na televisão, no rádio. Então, de alguma forma, você já ouviu. E você fica assim, não, isso é bobagem, eu não quero saber disso. Olha o que pode acontecer. Dá uma olhadinha lá em 2 Tessalonicenses. Tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer contigo. Olha o que diz aqui. Ele diz assim, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 9. Ele diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira,
com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso e por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito ao quê? A mentira. Ah, tu não quer acreditar no evangelho, não? Ah, você não quer aceitar Jesus Cristo, não? Que é bondoso, veio aqui para curar, ressuscitou os mortos, ele te promete mesmo salvação. Ou você não quer acreditar nesse Jesus, que é bondoso, não quer acreditar? Tá bem, eu sei que tu vai acreditar. Aí lá vem mentira. Eu falei certa vez de um daqueles homens que andam pelos cemitérios, né? Comendo vísceras lá no cemitério, coisas de macumba, essas coisas todas, né? E o homem lá, para subir de cargo, a entidade diz, tu tem que comer à meia-noite aqueles vísceras e tal, do recém-sepultado. E quando o homem chega não diz, opa, nesse aí não toca não. Esse é lá do homem de cima, esse aí não pode tocar. E aquele homem que depois conta o testemunho, ele ficou assim pensando, poxa vida. Quer dizer que nem no corpo de um crente pode se tocar depois de morto? Esse Deus é poderoso. E ele ficou pensando, e o evangelho falando, depois ouvindo, e ele viu, olha como o inimigo estava me levando. Comer víscera, fazer coisas doidas. Você pode ver uma pessoa que segue ao diabo, faz cada coisa absurda. Ele não quer ter só uma mulher, não, ele quer ter duas. Quer estragar com a vida dele. Só coisas doidas. É isso que ele quer e acha que está na vantagem. E o diabo vai levando ele com essas coisas. Porque não quer as coisas de Deus, que ensina no bom caminho. O homem não quer. Ah, tu não quer? Não quer o bom caminho? Eu vou te mandar as coisas erradas para tu aceitares isso. E é isso que nós vemos na leitura que o nosso irmão Jorge fez. Interessante você ver lá, ver aqui também. Ele, no versículo 21, ele diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Romanos 1, 21. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-os por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por quê? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Já imaginou? A gente vê desembargadores, advogados, juízes, carregando um pedaço de pau, um pedaço de gesso, indo de joelho, se martirizando. São gente inteligente. Por que faz essas coisas pavas? Sem juízo? Cidadão chega lá na mata, corta um pau, daquele pau faz a lenha para queimar, e do outro faz uma imagem e se prostra diante dele. Isaías diz, ele nem percebe e nem para pensar que um pedaço ele queimou, e outro pedaço ele se prostra. Mas são os sábios. Não. Pessoas que sábios não procuram o evangelho. Só gente que não tem muito juízo na cabeça. Mas são eles os que não têm juízo e acham que são o dono aí do pedaço. Perderam toda a noção. E a mais que ele diz, no versículo 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Já imaginou? Coisa doida. Dois barbudos se beijando. Mas para eles é normal. Coisa nojenta. Mas é normal, e não fale contra, isso é discriminação. Você já imaginou como que está a coisa? Duas mulheres
2 homens juntos? Ai, não tem. Para eles, que coisa macabra. Sabe? Olhando assim dá até nojo, mas não tem nojo, porque perdeu a cabeça, perdeu a noção. Anda na imundícia. Escravo de Satanás. Jesus Cristo tem algo melhor para ti. Ele veio a este mundo para te salvar dessas imundícias. Veio te salvar da perdição eterna no lago do fogo. Mas isso é possível se você hoje crer. Se você entregar sua vida a Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É a tua única salvação. Jesus é a tua única salvação. Mas muito cuidado se você rejeitar. Você pode abraçar coisas imundas. Pode acreditar em coisas bizarras. Se você rejeitar o Evangelho. Digo-lhe com todas as letras. Se você recusar Jesus, quem sai perdendo é você. Jesus não tem nada a perder contigo, mas você tem a perder. Se você recusar Jesus, você estará perdido para toda a eternidade. Jesus Cristo é a tua única salvação. Ele veio para morrer na cruz do Calvário por você e por cada um de nós aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és justo. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso o Senhor enviou o teu Filho a este mundo para morrer na cruz por nós, derramando o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário. Ó Senhor Deus, tu conheces as pessoas que vieram hoje aqui, aquele e aquela que ainda não tem salvação, que ainda são escravos do diabo, Senhor, filhos da ira e das trevas. Ó Senhor Deus, tu que tem todo o poder, tu pode arrancar, Senhor, do império das trevas e transportar para o reino do Filho do teu amor. Faça isso, Senhor, segundo a tua vontade, que o nosso amigo, que a nossa amiga que está aqui sem Jesus, possa entregar a sua vida a ti e possa ter a alegria, Senhor, que nós temos da salvação em Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém.